O homem é, depois da morte, qual foi a sua vida no mundo. Que a vida de cada um permaneça depois da morte, todo cristão o sabe pela palavra, porque nela se diz em muitos lugares que o homem será julgado e retribuído conforme as suas ações e obras. Todo aquele que pensa pelo bem e pela verdade mesma não pode deixar de ver que quem vive bem vai para o céu e quem vive mal vai para o inferno. Mas quem está no mal não quer crer que o seu estado depois da morte seja conforme a sua vida no mundo, mas pensa, o que se dá sobretudo quando está doente, que o céu é concedido a cada um por pura misericórdia, seja qual for o modo que se tenha vivido e concedido segundo a fé que ele separa da vida. Que o homem será julgado e retribuído, conforme suas ações e obras, é o que se diz em muitos lugares na palavra, alguns dos quais vou aqui referir. Virá o Filho do Homem na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Felizes os mortos que no Senhor morrem. Sim, disse o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. As obras deles os seguem. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu darei a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Vi os mortos, pequenos e grandes, estando perante Deus, e os livros foram abertos, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Deu o mar àqueles que nele morreram, e a morte e o inferno deram àqueles que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. Eis que venho, e a minha recompensa comigo, a fim de dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Todo aquele que ouve minhas palavras e as faz, compararei ao varão prudente. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as faz, será comparado ao homem insensato. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 26. Nem todo o que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim nesse dia, Senhor, Senhor, não temos por teu nome profetizado? E pelo teu nome não temos expulsado os demônios? E pelo teu nome não temos expulsado os demônios? E em nome teu não fizemos muitos milagres? Mas então lhes direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Então começareis a dizer, comemos diante de ti e bebemos, nas nossas praças ensinaste. Mas dirá, digo-vos, não vos conheço, obreiros da iniquidade. Lucas capítulo 13, versículos 26 e 27. Retribuir-lhes-eis segundo a sua obra, e segundo as ações das suas obras. Jeremias capítulo 25, versículo 14. Jeová, cujos olhos estão abertos sobre todas as sendas do homem, para dar a cada um segundo as suas sendas e segundo o fruto das suas obras. Jeremias capítulo 32, versículo 19. Visitarei sobre as suas sendas e as suas obras retribuir-lhe-ei. Oséias capítulo 4, versículo 9. Jeová, segundo as nossas sendas e segundo as nossas obras, age conosco. Zacarias capítulo 1, versículo 6. Quando o Senhor prediz a respeito do juízo final, ele menciona apenas as obras,
ensinando que entrarão na vida eterna aqueles que fizeram boas obras, e na danação eterna os que fizeram más obras, como em Mateus capítulo 25, versículos 32 a 46, e em muitas outras passagens, onde se trata da salvação e da condenação do homem. Que as obras e os atos sejam a vida externa do homem e que por ele seja manifesta a sua vida interna, é isso evidente. Mas pelos atos e pelas obras não se entendem os atos e as obras somente quais eles se manifestam na forma externa, mas também quais eles são na interna. Cada um sabe com efeito que todo ato e toda obra procede da vontade e do pensamento do homem, porquanto, se daí não procedesse, seria somente um movimento qual o que é efetuado pelos autômatos ou imagens. Por isso, a ação ou a obra considerada em si mesma é apenas um efeito que tira sua alma e vida da vontade e do pensamento, de tal modo que é a vontade e o pensamento no efeito, e, portanto, é a vontade e o pensamento na forma externa. Por isso é que tais são a vontade e o pensamento que produzem a ação ou a obra, tais são também a ação e a obra. Se o pensamento e a vontade são bons, então as ações e as obras são boas. Mas se o pensamento e a vontade são maus, então as ações e as obras são más, ainda que na forma externa apareçam semelhantes. 1000 homens podem agir semelhantemente, isto é, fazer uma ação semelhante e tão semelhante que, quanto à forma externa, não se possa distinguir diferença. Contudo, a ação de cada um, considerada em si, é dessemelhante, porque procede de uma vontade dessemelhante. Seja, por exemplo, agir sincera e justamente com o companheiro. Um pode agir sincera e justamente com ele, com o intuito de mostrar que é sincero e justo por causa de si e da própria honra. Outro por causa do mundo e do lucro, um terceiro por causa da retribuição e do mérito, um quarto por causa da amizade, um quinto por causa do temor da lei e da perda da reputação e de sua função, um sexto para arrastar alguém para o seu partido, mesmo mal, um sétimo para enganar e outros por outros motivos. Mas as ações de todos eles, ainda que apareçam boas, pois agir sincera e justamente com o companheiro é bom, são contudo más, porque não são feitas por amor do sincero e do justo, mas por amor de si e do mundo, a cujo amor o sincero e o justo servem como os flâmulos ao Senhor, os quais o Senhor pouco estima e despede quando não lhe são mais úteis. Agem também sincera e justamente com o companheiro, na forma externa aparentemente semelhante, aqueles que agem pelo amor do sincero e do justo. Alguns deles pela verdade da fé ou obediência, porque assim foi ordenado na palavra. Outros pelo bem da fé ou pela consciência, por causa de sua religião. Outros pelo bem da caridade para com o próximo, porque seu bem deve ser consultado. E outros pelo bem do amor para com o Senhor, porque se deve fazer o bem por causa do bem. E por conseguinte, também o sincero e o justo, por causa do sincero e do justo, que eles amam porque procedem do Senhor e porque o divino procedente do Senhor está neles, e por conseguinte, considerados em sua essência mesma, são divinos. As ações ou obras de todos estes são boas interiormente, por isso são boas também exteriormente, porque, como acima se disse, as ações ou obras são absolutamente
tais quais são o pensamento e a vontade, dos quais elas procedem. E sem o pensamento e a vontade, elas não são ações e obras, mas somente movimentos inanimados. Tudo isto explica o que se deve entender na palavra pelas obras e ações. Como as ações ou obras são da vontade e do pensamento, elas pertencem, pois, ao amor e à fé. Por conseguinte, são tais quais são o amor e a fé, porque é a mesma coisa dizer amor ou vontade do homem e também fé e pensamento determinado do homem, porque aquilo que o homem ama é também o que ele quer, e o que o homem crê, ele também o pensa. Se o homem ama o que crê, ele então o quer também, e quanto o pode, o faz. Qualquer um pode saber que o amor e a fé estão na vontade e no pensamento do homem, e não fora deles, porque é a vontade que é inflamada pelo amor e é o pensamento que é iluminado nas coisas da fé. Por isso, somente aqueles que podem pensar sabiamente é que são iluminados, e conforme a iluminação, eles pensam verdades e querem as verdades, ou, o que é mesmo, creem as verdades e amam as verdades. Mas é bom saber que a vontade faz o homem, enquanto o pensamento faz o homem, tanto quanto procede da vontade, e que as ações ou as obras procedem de um e de outro, ou, o que é a mesma coisa, o amor é que faz o homem, e a fé somente o quanto procede do amor, e as ações ou obras procedem de um e do outro. Por isso é que a vontade ou o amor é o homem mesmo, porque as coisas procedentes pertencem àquele de quem elas procedem. Proceder é ser produzido e apresentado em forma conveniente para ser percebido e aparecer. Tudo isto mostra o que é a fé separada do amor, a saber que não é fé, mas apenas uma ciência que não tem em si vida alguma espiritual. Do mesmo modo, mostra o que vem a ser a ação ou a obra sem o amor, a saber que não é uma ação ou uma obra de vida, mas uma ação ou uma obra de morte. Aqui o amor do mal e a fé do falso dão uma aparência de vida. É esta aparência de vida que se chama morte espiritual. Além disso, cumpre saber que nos atos ou nas obras está o homem inteiro, e que a vontade e o seu pensamento, ou o seu amor e sua fé, que são os interiores do homem, não estão completos antes de estarem nos atos ou nas ações, que são os exteriores do homem, porque são estes os últimos em que eles terminam, e sem tais terminações, eles são como coisas incompletas que ainda não têm existência, isto é, ainda não estão no homem. Pensar e querer sem fazer, quando se pode, é como a chama que, encerrada em um vaso, se extingue, e como uma semente que, lançada na areia, não cresce e perece com o seu prolífico. Mas pensar e querer, e por conseguinte fazer, é como um objeto inflamado que espalha por todos os lados o calor e a luz, e como uma semente na terra que cresce em árvore ou em flor e existe. Qualquer um pode saber que querer e não fazer, quando se pode, é não querer, e amar e não fazer o bem, quando se pode, é não amar, mas apenas pensar que se quer e ama. E isto é um pensamento separado que se esvai e se dissipa. O amor e a vontade são a alma mesma do ato ou da obra. Ele forma o seu corpo nos atos sinceros e justos que o homem faz.
O corpo espiritual ou o corpo do espírito do homem não vem de outra parte, isto é, só é formado de coisas que o homem faz pelo amor ou vontade. Ver número 463. Em uma palavra, tudo que pertence ao homem e ao seu espírito está em seus atos ou obras. Pelo que precede, pode-se ver o que se entende pela vida que permanece no homem depois da morte, a saber, é o seu amor e a sua fé, não só em potência, como em ato. Assim são seus atos ou suas obras, porque eles encerram em si mesmos tudo o que pertence ao amor e à fé do homem. É o amor reinante que permanece no homem depois da morte e não muda nem na eternidade. Cada um tem muitos amores, mas todos eles se referem ao seu amor reinante e fazem um com ele ou juntos o compõem. Todas as coisas da vontade que concordam com o amor reinante chamam-se amores, porque são amadas. Estes amores são interiores e exteriores. Uns são imediatamente conjuntos, outros o são mediatamente. Uns estão mais próximos e outros mais remotos. Todos são servidores de vários modos. Tomados em conjunto, eles constituem uma espécie de reino, porque eles foram assim ordenados no homem, ainda que o homem nada saiba absolutamente da ordenação deles. Porém, na outra vida, alguma coisa dele se manifesta, porque, segundo a sua ordenação, existe para ele extensão do pensamento e da afeição aí. Extensão nas sociedades celestes, se seu amor reinante consiste em amores do céu, mas extensão nas sociedades infernais, se seu amor reinante consiste em amores do inferno. Que todo o pensamento e toda a afeição dos espíritos e dos anjos tenham extensão nas sociedades, ver no artigo sobre a sabedoria dos anjos do céu e no artigo sobre a forma do céu segundo a qual há ali consociações e comunicações. Mas as coisas que se tem dito até aqui afetam somente o pensamento do homem racional. Para que elas também se apresentem à percepção dos sentidos, vou acrescentar experiências pelas quais essas mesmas coisas podem ser ilustradas e confirmadas, a saber: primeiro, o homem depois da morte é seu amor ou sua vontade. Segundo, o homem permanece na eternidade qual ele é quanto à sua vontade ou o seu amor reinante. Terceiro, o homem cujo amor é celeste e espiritual vai para o céu, e aquele cujo amor é corporal e mundano, sem amor celeste e espiritual, vai para o inferno. Quarto, a fé não permanece no homem se ela não procede de um amor celeste. Quinto, o amor em ato, isto é, a vida do homem, é o que perdura. O homem, depois da morte, é seu amor ou sua vontade. Isto me foi provado por muitas experiências. O céu inteiro é formado de sociedades distintas segundo as diferenças do bem do amor. E cada espírito que é elevado ao céu e se torna anjo é conduzido para a sociedade onde está seu amor. E quando para lá vai, está como em sua casa e como no domicílio onde houvesse nascido. O anjo percebe isto, e lá é consociado com os seus semelhantes. Quando ele dali sai e vai para outro lugar, há nele alguma resistência contínua, e tem o desejo de voltar para seus semelhantes, isto é, para seu amor dominante. Assim se fazem as consociações no céu. Do mesmo modo, no inferno,
onde também se fazem consociações segundo os amores contrários aos celestes. Mostrou-se acima números 41 a 50 e 200 a 212 que não só o céu, mas também o inferno consistem em sociedades e que todas elas são distinguidas segundo as diferenças do amor. Que o homem depois da morte seja seu amor é o que também se pode ver no fato de que tudo que não faz um com seu amor reinante lhe é retirado e, por assim dizer, arrebatado. De quem é bom, tudo que é discordante ou dissidente é retirado, e assim ele é deixado em seu amor. Semelhantemente quanto ao mal, mas com a diferença que deste são retiradas as verdades, e do bom as falsidades, até que finalmente cada um se torne seu amor. Isto se faz quando o homem espírito é levado ao terceiro estado, como se mencionará no que vai seguir. Quando isto é feito, então ele volta sua face constantemente para o seu amor, que ele tem continuamente diante dos olhos, para qualquer lado que se vire. Ver números 123 e 124. Todos os espíritos podem ser conduzidos para qualquer lugar, contanto que sejam mantidos em seu amor reinante. E eles não podem resistir, ainda que saibam que isto se faz assim, embora pensem que resistirão. Muitas vezes foi tentado se eles podiam fazer alguma coisa contrária a esse amor, mas foi em vão. O amor deles é como um laço ou uma corda que os prende, por assim dizer, por meio do qual eles podem ser conduzidos e do qual não podem desprender-se. O mesmo se dá com os homens no mundo, que também são conduzidos pelo seu amor, e pelo seu amor são conduzidos por outros. Mas isso se torna ainda mais verdadeiro quando eles se tornam espíritos, porque então não é permitido apresentar na aparência um outro amor, nem fingir um amor que não seja o seu. Que o espírito do homem seja seu amor reinante é o que se manifesta em todo consórcio na outra vida, porque quanto mais alguém age e fala concorde ao amor de um outro, mais este aparece inteiramente, com uma face plena, alegre e viva. Mas quanto mais alguém age e fala contra o amor de um outro, mais a sua face começa a mudar-se, escurecer e desaparecer, até que afinal inteiramente desaparece como se não estivesse ali. Muitas vezes fiquei admirado por não haver tal coisa no mundo, mas disseram-me que sucede o mesmo ao espírito no homem, pois, desde que experimente aversão por outro, não mais está em sua presença. Que o espírito do homem seja seu amor reinante é ainda o que se viu claramente no fato de cada espírito apoderar-se de tudo e apropriar-se das coisas que convêm ao seu amor, e rejeitar e afastar de si todas as que não convêm. O amor de cada um é como uma madeira esponjosa e porosa, que embebe os líquidos que promovem o seu crescimento e repele os outros. E é também como os animais de todo o gênero, que conhecem seus alimentos e buscam com avidez as coisas que concordam com a sua natureza, e se desviam das que discordam, pois que cada amor quer ser alimentado do que lhe convém. O amor mau de falsos e o amor bom de verdades. Algumas vezes foi-me permitido ver que alguns bons e simples queriam instruir os maus nas verdades e bens, mas estes, por causa de tal instrução, fugiram para longe e, quando vieram para os seus, receberam com a maior sofreguidão
os falsos que convinham ao seu amor. Também me foi concedido ver bons espíritos falando entre si a respeito das verdades. Escutavam-nas com prazer os bons que estavam presentes, mas os maus, que também ali estavam, não lhes prestavam atenção alguma, como se as não ouvissem. No mundo dos espíritos aparecem caminhos. Uns conduzem ao céu, outros ao inferno. Cada caminho conduz para alguma sociedade. Os bons espíritos vão unicamente pelos caminhos que conduzem ao céu e para a sociedade que está no bem de seu amor, e não veem os caminhos que vão ter a outra direção. Mas os maus espíritos veem somente os caminhos que levam ao inferno e para a sociedade que lá está no mal de seu amor, e não veem os caminhos que levam à outra direção, e se os veem, não querem entrar neles. Tais caminhos no mundo espiritual são aparências reais que correspondem às verdades e às falsidades. Por isso é que os caminhos, na palavra, significam estas coisas. Estas provas da experiência confirmam o que previamente foi dito pela razão, a saber, que cada homem depois da morte é seu amor e sua vontade. Disse vontade porque a vontade mesma de cada um é o seu amor. O homem depois da morte permanece na eternidade tal qual ele é quanto à sua vontade ou ao seu amor reinante. É também o que foi confirmado por experiências. Foi-me permitido falar com alguns que viveram há mais de 2000 anos, cuja vida foi descrita nos livros históricos e por conseguinte é conhecida. Reconheceu-se que eram ainda semelhantes a si próprios e absolutamente como foram descritos, assim, semelhantes quanto ao amor pelo qual e segundo o qual foi dirigida a sua vida. Havia também outros que viveram há mais de 17 séculos e que também são conhecidos pela história, e outros que viveram há mais de 4 séculos, outros há mais de 3 séculos e assim por diante, com os quais me foi concedido falar, e reconheceu-se que uma semelhante afeição ainda reinava neles, sem outra diferença, senão que os prazeres de seu amor tinham sido mudados em coisas que correspondem. Disseram-me os anjos que a vida do amor reinante não é de forma alguma mudada na eternidade, porque cada um é seu amor. Porquanto mudar este amor no espírito é privá-lo de sua vida ou extingui-la. Eles me disseram também a causa disso. É que o homem depois da morte não pode mais, como no mundo, ser reformado pela instrução, porque o último plano, que consiste em conhecimentos e em afeições naturais, então repousa, e não pode ser aberto porque não é espiritual. Ver número 464. E que os interiores que pertencem à sua mente ou ao seu espírito repousam nesse plano como uma casa repousa em seus alicerces. E por isso o homem permanece eternamente qual foi no mundo a vida de seu amor. Os anjos muito se admiram de que o homem não saiba que cada um é tal qual é seu amor reinante, e que muitos creiam que podem ser salvos por misericórdia imediata e pela fé só, quaisquer que sejam quanto à vida, e de que não saibam que a misericórdia divina é imediata e que consiste em ser conduzido pelo Senhor não só no mundo, como também depois na eternidade, e que os que não vivem no mal são guiados pela misericórdia, e finalmente que não saibam que a fé é a afeição da verdade procedente do amor celeste que vem do Senhor.
O homem cujo amor é celeste e espiritual vem para o céu, e o homem cujo amor é corporal e mundano, sem amor celeste e espiritual, vai para o inferno. É o que pude verificar em todos os que vi elevados ao céu ou precipitados no inferno. A vida dos que tinham sido elevados aos céus fora uma vida que procedia do amor celeste e espiritual, mas a vida dos que foram lançados no inferno fora uma vida que procedia do amor corporal e mundano. O amor celeste é amar o bem, o sincero e o justo, porque é o bem, o sincero e o justo. E, segundo este amor, fazer estas coisas. Daí é que os que têm esse amor têm uma vida do bem, do sincero e do justo, que é a vida celeste. Aqueles que amam essas coisas por causa delas mesmas e as praticam ou vivem de acordo com elas, amam também a Deus acima de todas as coisas, porque elas procedem dele, e também amam o próximo, porque elas são o próximo que deve ser amado. Mas o amor corporal é amar o bem, o sincero e o justo, não por causa deles, mas por causa de si mesmo, porque deles se oferem fama, honras e lucros. Estes, no que é bem sincero e justo, não consideram o Senhor e o próximo, mas a si próprios e ao mundo, e experimentam alegria na fraude. E o bem, o sincero e o justo, que provém da fraude, é o mal, o insincero ou injusto, que eles aí amam. Como os amores determinam assim a vida de cada um, por isso todos os homens, logo que, depois da morte, vêm ao mundo dos espíritos, são examinados sobre a sua qualidade e são consociados aos que estão em um amor semelhante. Os que estão no amor celeste aos que estão no céu, e os que estão no amor corporal aos que estão no inferno. E depois de passarem o primeiro e o segundo estado, são separados, de modo que não se veem mais nem se conhecem, uma vez que cada um se torna seu amor não só aos interiores que pertencem à mente, como também quanto aos exteriores que pertencem à face, ao corpo e à linguagem, porque cada um se torna a efígie de seu amor até mesmo nos externos. Os que são amores corporais celestes aparecem vivos, lúcidos, brancos e formosos. Eles diferem também completamente pelos gênios e pensamentos. Os que são amores celestes são também inteligentes e sábios, mas os que são amores corporais são estúpidos e fátuos. Quando é permitido examinar os interiores e os exteriores do pensamento e da afeição dos que estão no amor celeste, os interiores aparecem como a imagem da luz, em alguns como uma luz de chama, e os exteriores em uma bela cor, variada como o arco-íris. Mas os interiores dos que estão em um amor corporal aparecem como negro, porque eles foram fechados, e em alguns como um escuro ígneo, como nos que estiveram interiormente em uma fraude maligna, e os exteriores aparecem em uma cor preta e de um aspecto triste. Os interiores e os exteriores que pertencem à mente e ao espírito se manifestam à vista no mundo espiritual, todas as vezes que apraz ao Senhor. Os que estão no amor corporal nada veem à luz do céu. A luz do céu para eles é uma escuridão, mas a luz do inferno, que é qual a luz que procede dos carvões acesos, é para eles como a luz clara. Na luz do céu também a sua vista interior é envolta em trevas, de tal sorte
que eles se tornam insensatos. Por isso eles fogem dela e se escondem nos antros e cavernas em uma profundidade relativa às falsidades dos males neles. Ao contrário, quanto mais os que estão no amor celeste veem interiormente ou para cima, para a luz do céu, mais veem todas as coisas com clareza e também mais belas, e percebem as verdades com mais inteligência e sabedoria. Os que estão no amor corporal não podem de forma alguma viver no calor do céu, pois o calor do céu é o amor celeste, mas estão no calor do inferno, que é o amor de atormentar os que a si não favorecem. Os desprezos pelos outros, as inimizades, os ódios, as vinganças, são os prazeres do seu amor. Quando eles estão nestes prazeres, estão em sua vida, não sabendo de forma alguma o que seja fazer bem aos outros pelo bem mesmo e por causa do bem, pois sabem somente fazer o bem segundo o mal e por causa do mal. Os que estão no amor corporal também não podem respirar no céu. Quando algum mau espírito é levado para lá, sua respiração é como a do homem que está em agonia. Mas os que estão em um amor celeste respiram tanto mais livremente e vivem tanto mais plenamente quanto mais estão interiormente no céu. Tudo isso mostra com evidência que o amor celeste e espiritual é o céu no homem, porque tudo que pertence ao céu está inscrito nesse amor, e que o amor corporal e o amor mundano, sem o amor celeste e espiritual, são o inferno no homem, porque todas as coisas do inferno estão inscritas nesses amores. Daí é evidente que o homem cujo amor é celeste e espiritual vem para o céu, e que aquele cujo amor é corporal e mundano, sem amor celeste e espiritual, vai para o inferno. A fé não permanece no homem se ela não procede de um amor celeste. Isto me foi manifesto por tantas experiências que, se eu referisse tudo o que vi e ouvi sobre este assunto, encheria um volume. Posso atestar que não há nem pode haver absolutamente fé alguma naqueles que estão no amor corporal e mundano, sem amor celeste e espiritual, e que neles há apenas uma ciência ou persuasão que tal coisa é verdadeira, porque tal coisa serve ao seu amor. Muitos dos que imaginaram ter tido a fé foram também conduzidos para os que estavam na fé, e então, pela comunicação dada, eles perceberam que neles não havia fé alguma. Eles até confessaram depois que somente crer nas verdades da palavra não é a fé, mas a fé consiste em amar as verdades por um amor celeste e em querê-las e fazê-las por uma afeição interior. Mostrou-se-me também que a sua persuasão, a qual chamavam fé, era como a luz do inverno, que, não tendo calor, faz que tudo na terra fique entorpecido pelo gelo e recoberto de neve. Por isso, esta luz persuasiva da fé neles, quando é tocada pelos raios da luz do céu, não só se extingue, como também se torna densa escuridão em que ninguém se vê. E então, ao mesmo tempo, os interiores se enchem de trevas, de tal modo que eles não compreendem absolutamente coisa alguma, e afinal se tornam insensatos por causa das falsidades. Por conseguinte, nesses espíritos são retiradas todas as verdades que eles conheceram pela palavra e pela doutrina da Igreja, e que disseram ser sua fé. E em lugar dessas verdades, eles recebem todo o falso que concorda com o mal da sua vida.
porque todos são imersos em seus amores e nos falsos que concordam com eles. E, então, como as verdades opõem resistência aos falsos do mal em que eles se acham, eles as têm em aversão e por isso as rejeitam. Posso, pela experiência que tenho das coisas do céu e do inferno, atestar que os que professaram a fé só, segundo a doutrina, e estiveram no mal quanto à vida, estão todos no inferno. Nele vi-os lançados aos milhares, e deles se falará no opúsculo do juízo final e da Babilônia destruída. O que permanece é o amor em ato, isto é, a vida do homem. Resulta isto como conclusão do que acaba de ser mostrado pela experiência e do que acima se disse dos atos e das obras. O amor em ato é a obra e a ação. Cumpre saber que todas as obras e ações pertencem à vida moral e civil, e, consequentemente, visam o sincero e o reto, e também o justo e o equitativo. O sincero e o reto pertencem à vida moral, e o justo e o equitativo à vida civil. O amor pelo qual os atos são feitos é ou celeste ou infernal. As obras e os atos de vida moral e civil são celestes se forem feitos por um amor celeste, porque as coisas que são feitas por um amor celeste são feitas pelo Senhor. E as coisas que são feitas pelo Senhor são todas boas. Mas os atos e as obras da vida moral e civil são infernais se são feitos segundo um amor infernal. Porque as coisas que são feitas segundo este amor, que é o amor de si e do mundo, são feitas pelo homem mesmo. E as coisas feitas pelo homem mesmo são todas em si mesmas más, porque o homem considerado em si mesmo, ou o próprio do homem, outra coisa não é senão o mal.